Se inscreva no canal Evangelista Edivaldo e Meu Experiência Sobrenatural. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Dos princípios espirituais que regem os sacrifícios, tanto no mundo visível quanto no invisível. De forma clara e fundamentada nas Escrituras Sagradas, o leitor será conduzido à compreensão de como os sacrifícios espirituais influenciam diretamente a realidade das pessoas, das famílias, das comunidades e das nações, abrindo caminhos para a intervenção direta de Deus ou dos seres angelicais da luz, acionando sentenças e provocando manifestações, tanto de bênçãos como de juízos, e analisando como podemos colocá-los em movimento em nosso benefício, pois os espíritos, incluindo o próprio Deus, apenas entendem a voz do sacrifício. Tentar se comunicar com espíritos sem uma oferta ou sacrifício é em vão. O princípio é simples, mas poderoso. Todo fogo visível tem um altar que sustenta. E onde há fumo, confusão, caos, opressão, há um fogo que o alimenta, quer seja santo ou profano. Nesta segunda parte, o leitor será levado a compreender como maldições, pecados ocultos e altares demoníacos influenciam profundamente a vida das pessoas, inclusive dos que dizem crer em Deus. Aqui será também apresentado o método de escape, revelando com clareza como sair dessas prisões espirituais por meio da verdade, da renúncia e do alinhamento com os princípios de Deus. Primeiro parte. Capítulo 1. As leis universais imutáveis e o reino dos espíritos. Caro leitor, no reino dos espíritos, como bem ilustrado, existem leis, regras e regulamentos. Há uma maneira específica de as coisas funcionarem. Para que o príncipe das trevas tivesse alguma influência sobre as vidas daqueles feitos à imagem de Deus, ele precisou alterar a ordem das coisas, usando Adão e Eva, especificamente através do fruto que consumiram em desobediência. Esse único ato mudou drasticamente o curso da história humana, invertendo e manifestando inclusive certas leis universais. A consequência dessa desobediência introduziu uma nova lei espiritual, o que exigiu que Deus interviesse por meio da escolha de sacrifícios. Isso levou, finalmente, ao sacrifício de seu filho, outra lei espiritual sendo estabelecida para reverter o estrago causado pela desobediência original. Isso mostra que o reino espiritual pode se influenciar ou reagir às ações humanas, mas sempre dentro do quadro de leis universais que Deus estabeleceu. Até Satanás, o príncipe das trevas, e seus anjos caídos precisam operar dentro dessas leis universais imutáveis. Compreenda que a mudança aconteceu através de uma planta, um fruto. Isso revela como as substâncias da natureza estão profundamente ligadas às leis espirituais e físicas. Por isso, muitos medicamentos hoje são derivados de elementos naturais. Há algumas raízes e ervas que contêm substâncias de poder psíquico que, quando refinadas, se transformam em drogas, como comprimidos e injeções, usadas para curar ou prevenir doenças. Essa substância de poder psíquico, no entanto, é naturalmente plantada em tais raízes e ervas pelo Deus Criador. Há também um poder psíquico natural plantado por Deus na água, na areia, no óleo, nas ondas, nos ventos, nos relâmpagos, nos raios solares, nos olhos humanos e nos trovões, para citar apenas alguns. Esses elementos operam para o bem, mas também podem operar para o mal quando contaminados pelos poderes das trevas. Todas essas substâncias funcionam dentro dos parâmetros das leis universais. Por exemplo, considere a água. Ela tem propriedades purificadoras tanto no aspecto físico quanto no espiritual. A água pode limpar o corpo, mas também é usada em batismos para representar purificação e renascimento espiritual. Quando usada conforme a vontade de Deus, ela é benéfica. Mas se for consagrada a espíritos malignos, pode se tornar um canal de opressão espiritual. Isso mostra como uma mesma substância pode operar em alinhamento com as leis universais, para o bem ou para o mal, dependendo da fonte espiritual a qual está conectada. Você come uma banana, recebe potássio. Isso afeta o corpo físico, porque contém poder psíquico. Da mesma forma, no espírito, tudo com que interagimos pode influenciar diretamente nossa realidade espiritual. Seja uma palavra que ouvimos, um ambiente em que entramos, ou um conteúdo que consumimos. Há um impacto, mesmo que não seja visível de imediato. Gostaria de esclarecer algo sobre o poder psíquico. No contexto que estamos a abordar, o poder psíquico não se refere necessariamente a algo místico ou esotérico, mas sim à ideia de que Deus,
Ao criar a natureza, colocou nela propriedades que afetam tanto o corpo quanto, indiretamente, a alma e o espírito. No caso da banana, como em muitas ervas e frutos, ela possui propriedades físicas muito conhecidas, é rica em potássio, vitaminas do complexo B e triptofano, um aminoácido que, ao ser processado pelo corpo, pode contribuir para a produção de serotonina, um neurotransmissor ligado ao bem-estar e à paz interior. Ou seja, há nela um certo poder natural que influencia nosso estado emocional e mental. Esse tipo de influência pode ser chamado de poder psíquico natural, no sentido de que a substância age sobre o sistema nervoso, o humor, e até o comportamento, e, indiretamente, pode afetar nossa disposição espiritual. Mas é importante destacar, esse poder psíquico vem de Deus, que criou todas as coisas com propósito e ordem. O mundo natural carrega a voz e o design de Deus, o Criador. Quando lidamos com essas coisas, seja da forma certa ou errada, influenciamos os resultados espirituais. Manipular ou obedecer certas leis espirituais escondidas, através de ações aparentemente simples, pode abrir portais espirituais. Por exemplo, o princípio espiritual de dai e dar-se-vos-á foi ensinado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Ele declarou: dai, e ser-vos-á dado. Lucas 6:38, ARC em outra tradução, ARA, está registrado: dai, e dar-se-vos-á. Lucas 6:38, ARA. Este princípio demonstra que, no reino de Deus, a ação de dar, seja em obediência, generosidade ou entrega espiritual, é o que move a resposta divina. Dar, segundo o coração de Deus, ativa o ciclo da provisão, da restauração e da recompensa. O princípio de dai e dar-se-vos-á também se aplica às batalhas espirituais e à libertação. Quando damos a Deus obediência, renúncia, entrega verdadeira, orações, jejuns e ofertas voluntárias, abrimos legalidade para Deus, o Todo-Poderoso agir em nosso favor, enviando livramentos e rompendo cadeias invisíveis. No mundo espiritual, sem dar, seja consagração, arrependimento ou renúncia, entre outras coisas, não há como receber libertação plena. A nossa entrega ativa o mover de Deus e fecha as brechas que davam vantagem ao inimigo. Quando falamos sobre o destino dos homens, revela a dinâmica da intervenção espiritual. Um sacrifício de jejum ou oração, uma oferta ou qualquer outra entrega, são atitudes que ativam pontos de intervenção e podem abrir portais espirituais para a intervenção direta de Deus ou dos seres angelicais. Por enquanto, saiba que esse princípio mostra que todo sacrifício que nos custa algo, seja energia, esforço, conforto ou recursos, é uma chave espiritual para abrir as portas do favor divino. Cada entrega autêntica tem peso no mundo invisível. O sacerdócio. Caro leitor, creio que estás ciente de que, hoje, na dispensação da graça, os cristãos são reis e sacerdotes, por meio de Cristo. Ver Apocalipse 1:6, Apocalipse 5:10. Assim como os que descendiam da tribo de Levi, pela linhagem de Arão, eram separados para o sacerdócio, hoje nós, que descendemos de Cristo pela fé, somos chamados e separados para o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Ver Hebreus 5:5-6, Hebreus 7:11-17. Portanto, todo cristão é um rei e sacerdote. A função do rei é governar, estabelecer justiça, proteger o povo e executar autoridade no domínio recebido de Deus. Ver Provérbios 29:4, Salmos 72:1-4. A função do sacerdote é interceder, oferecer sacrifícios espirituais, manter a comunhão entre o povo e Deus, e zelar pela santidade do altar. Ver Hebreus 8:3, Levítico 10:10-11. Saiba que o seu poder como rei é influenciado diretamente pela sua vida sacerdotal. Como rei, tens um cetro de governo espiritual, mas o poder e a autoridade desse cetro vem do teu sacerdócio, do teu altar diante de Deus. Quando o rei de Israel falhava no ministério sacerdotal, o seu reinado era ameaçado pelos inimigos, pois não é o trono do rei que move a mão de Deus, mas sim o altar do sacerdócio. Para reinar com poder e autoridade é extremamente necessário possuir uma vida sacerdotal aprovada. Pois quando Deus rejeita o sacerdócio, o reinado perde influência, e os inimigos prevalecem. Meu maior objetivo é levar o leitor à compreensão da grande importância do seu sacerdócio em Cristo Jesus. Mas, antes disso, embora São Pedro no Novo Testamento fale sobre a importância da pureza e do crescimento do sacerdote em Cristo, sobre a necessidade da consagração e da santificação, ao lermos sua carta, 1 Pedro 2:5 e 9,
Eu gostaria de conduzir o leitor à realidade do Velho Testamento, para compreender melhor o ministério do sacerdócio. Portanto, para quem é leitor das Sagradas Escrituras, creio que compreende estes factos. Os sacerdotes, no passado, não podiam administrar o serviço sacerdotal ao Senhor, o Eterno, sem antes serem ungidos, consagrados e santificados. Sobre este facto, a Escritura Sagrada afirma: "E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio." Êxodo 28:41. Esse era o estilo de vida do sacerdote. Ele não se consagrava e santificava apenas para apresentar uma oferta, mas porque essa era sua maneira de viver. Ainda assim, antes de oferecer sacrifícios ao Senhor, ele precisava purificar-se ainda mais. Ao analisarmos a lei dada a Moisés, vemos que o sumo sacerdote não podia entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Era necessário passar por um processo rigoroso de purificação, pois ele estava a ministrar diante de um Deus santo. Em Levítico 16:3-4, aprendemos que, no dia da expiação, 1. O sumo sacerdote lavava o corpo com água, purificação física. 2. Vestia roupas santas, vestes sagradas e separadas. 3. E fazia expiação por si mesmo com o sangue de um novilho, antes de interceder pelo povo. Isso nos ensina que ninguém pode interceder por outros se sua própria vida não estiver purificada. Quanto ao animal a ser oferecido, ele também precisava ser macho, sem defeito e puro, representando a exigência de pureza absoluta diante de Deus. Vê Levítico 1:3, Levítico 22:20-22. Ora, tanto o sacerdote quanto a oferta deveriam estar em conformidade com a santidade do Deus que os recebia. Qualquer desvio anulava o sacrifício ou atraía juízo. Vê Levítico 10:1-2. E quando Deus rejeitava o sacerdote, ele também rejeitava a oferta. Na visão bíblica, o ofertante é mais importante do que a oferta, pois Deus examina primeiro o coração e a condição espiritual de quem oferece, antes de considerar aquilo que é oferecido. Hoje, na dispensação da graça, somos sacerdotes segundo a linhagem de Jesus Cristo. Somos tanto o sacerdote quanto a oferta, assim como Cristo, que foi o sacerdote, ver Hebreus 9:11, e também a oferta, ver Efésios 5:2. Nós, como sacerdotes, apresentamos nossos corpos como sacrifícios espirituais a Deus. Como lemos, São Pedro declarou: "Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo." 1 Pedro 2:5, KJA falando mais profundamente sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é eterno, espiritual e superior ao sacerdócio levítico, precisamos compreender que o ser humano é tripartido: espírito, alma e corpo. Ver 1 Tessalonicenses 5:23. No contexto do serviço sacerdotal espiritual, o espírito representa o altar, pois é do espírito que se origina a verdadeira santificação da oferta. Como está escrito, o altar santifica a oferta. Mateus 20:13-19. Logo, se o altar, nosso espírito, estiver contaminado, derrubado ou inativo, a oferta não será santificada diante de Deus, e qualquer tipo de sacrifício oferecido pela pessoa em causa será rejeitado, pois a nossa justiça própria, diante da santidade de Deus, é como trapo de imundície. O profeta Isaías declarou: "Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia." Isaías 64:6. KJA Deus apenas aceita a oferta apresentada por intermédio do Espírito de Cristo, pois é o Espírito da cruz quem santifica o sacerdote, a alma, e é o sacerdote quem conserva a oferta, o corpo, imaculada. O ímpio não tem como santificar a alma nem conservar o corpo irrepreensível, porque não possui o Espírito da cruz. Por isso, o ímpio, em suas obras, mesmo as de justiça, não pode agradar a Deus. Ver Romanos 8:8, pois a sua justiça é como trapo de imundícia. Toda oferta que ele apresenta, como jejum, oração e outros sacrifícios, não é aceita por Deus, pois lhe falta o Espírito que santifica a alma de modo a torná-la aceitável diante dele. Tratar do assunto do Espírito é muito complexo, pois, se analisarmos a estrutura usada pelos crentes do passado para estabelecer conexão, vínculo ou aliança com Deus, veremos que isso era feito por meio do altar. Sem altar, não havia adoração nem comunhão com Deus.
Os altares eram erguidos como locais sagrados de encontro com Deus, para oferecer sacrifícios, adoração e estabelecer alianças. Ver Gênesis 8 e 20, Gênesis 12, 7 a 8, Gênesis 22, 9, Êxodo 20 e 24. O altar era o ponto de contato entre o homem e o divino, onde se expressava fé, arrependimento, entrega e consagração. Entretanto, na nova aliança no sangue do Cordeiro, não erguemos altares físicos para nos conectar com Deus, ter comunhão ou adorá-lo. Hoje, tudo isso acontece no nosso espírito, como ensinou o Senhor Jesus em João 4 e 23 a 24, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, o que era feito nos altares físicos no passado, agora é feito no espírito. Por isso, o nosso espírito é ilustrado aqui simbolicamente como um altar. Da mesma forma, a cruz também é vista como um altar, pois foi sobre ela que o sacrifício perfeito foi oferecido. É pela fé na obra da cruz que os crentes recebem a luz da vida, e é através dessa luz que entram em aliança com Deus. Sem a cruz, não há aliança, comunhão nem adoração verdadeira. Ninguém pode ter comunhão com Deus sem antes aceitar a cruz de Cristo. Antes da cruz, a aliança era feita em altares. Hoje, essa aliança é firmada no Espírito, por meio da cruz. Os termos usados aqui, como Espírito como altar e a cruz como altar, são alegóricos, e não exegéticos. Servem para ilustrar espiritualmente verdades profundas da nova aliança, sem necessariamente serem afirmações doutrinárias literais. A oferta é apresentada através do corpo. A oferta, por sua vez, é apresentada através do corpo, como ensinou São Paulo, ver Romanos 12:1. Ou seja, o nosso corpo é o sacrifício vivo oferecido a Deus. A alma representa o sacerdote. Agora, a alma simboliza o sacerdote. É por meio da alma que direcionamos nossas ações, escolhas, intenções e sentimentos. Assim, é a alma que decide oferecer o corpo como sacrifício. Se a alma estiver contaminada por ira, inveja, ganância, ressentimento ou orgulho, o sacrifício será rejeitado. Como já dissemos anteriormente, quando Deus rejeita o ofertante, ele também rejeita a oferta. Isso se confirma nas palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus 5 e 23 a 24, onde aprendemos que, antes de ofertar, é necessário reconciliar-se com o próximo. Isso mostra que o estado da alma, o sacerdote, é fundamental para a aceitação do sacrifício. Se o sacerdote, a alma, estiver contaminado por ira, ressentimento, ganância ou inveja, a oferta, o corpo, será automaticamente rejeitada, mesmo que externamente pareça correta. O sacerdote, a alma, não pode estar impuro. A respeito do corpo, Paulo nos ensina que ele é santo por natureza, pois foi feito para ser templo do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós? Glorificai a Deus no vosso corpo. Ver 1 Coríntios 6 e 19 a 20. Contudo, em Romanos, o mesmo apóstolo declara, sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7 e 18. Aqui, Paulo não está se contradizendo, mas mostrando que o pecado habita no corpo como uma inclinação. O corpo, embora afetado pelo pecado, foi criado com propósito santo e, em Cristo, é santificado como o templo do Espírito. O corpo em si não tem poder de agir sozinho. O corpo só executa o que a alma determina. O Senhor Jesus nos ensinou que é do coração, alma, que procedem os maus atos do corpo. Ver Mateus 15 e 18 a 19, e que a boca, corpo, fala do que está cheio o coração, alma. Ver Mateus 12 e 34. O problema está, portanto, na alma que contamina o corpo, não no corpo em si. O corpo é um instrumento, uma oferta, santo por designação divina, mas pode ser contaminado pela vontade perversa da alma. Assim, para oferecermos um sacrifício puro, precisamos primeiro purificar nossa alma, o sacerdote. Em seguida, oferecemos o nosso corpo, a oferta, e, em termos divinos, o sacrifício realizado por meio do corpo é convertido em incenso. Ver Apocalipse 8, 3 a 4, e apresentado diante de Deus nos altares dos reinos celestiais. Sobre esses altares, o leitor compreenderá melhor mais adiante. Portanto, através da contaminação da alma, o nosso corpo, mesmo sendo santo, pode ser rejeitado por Deus, porque houve casos em que os sacerdotes iam oferecer sacrifícios bons, devidamente consagrados e purificados, mas o sacerdote foi rejeitado, e a oferta também. Então,
O que condiciona a aceitação da nossa oferta é o estado da nossa alma, que, neste caso, representa o sacerdote. Adquirimos o Espírito Santo por intermédio da própria cruz. Por isso chamamos de Espírito da Cruz porque pela fé, nós recebamos o Espírito Santo por meio da obra da cruz. Ver Gálatas 13:13-14. E é esse Espírito que nos guia para a pureza de coração, a fim de que possamos apresentar sacrifícios espirituais a Deus de forma aceitável. A cruz é um altar, e é esse altar que nos concede o Espírito por intermédio da fé. Todo aquele que crê na cruz recebe o Espírito da cruz. E é esse mesmo Espírito que santifica o sacerdote, e o sacerdote é quem conserva a oferta e se apresenta diante do Senhor para oferecê-la de maneira santa. Se o leitor compreender claramente o que estamos tratando aqui, creio que muita coisa irá mudar em sua vida de sacerdote. Lembra-te do rei Saul, que desprezou a obediência à palavra de Deus e apresentou uma oferta, mas a sua oferta foi rejeitada. A Escritura Sagrada afirma, contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahweh com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra. De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. 1 Samuel 15:22, KJ. A tua obediência aos princípios da tua aliança com Deus é mais importante do que teus jejuns de 21 dias, tuas orações de 18 horas, tuas ofertas voluntárias de milhões de dólares e, inclusive, teus grandes dízimos e ofertas. Sobre isso, o Senhor Jesus Cristo declarou: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são, o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Mateus 23:23, NTLH. Na versão NBV, lemos: ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas! Vocês dão o dízimo até da folha de hortelã, da erva doce e do cominho, mas se esquecem das coisas importantes, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. Aproveitando a ocasião para esclarecer ao leitor sobre os dízimos, o próprio Senhor Jesus Cristo deixou claro que o pagamento dos dízimos deve continuar sendo praticado, conforme lemos nas duas versões acima e em outras mais. A Escritura afirma: mas são justamente essas coisas, dar dízimos, que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Mateus 23:23, NTLH. Na outra versão, sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. Mateus 23:23, NBV. Na versão considerada por muitos como uma das mais autênticas entre as traduções, a King James atualizada KJA, o texto afirma: deveis, sim, praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. E na versão mais comum e amplamente usada, a Almeida Revista e Corrigida ARC, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Explicação sobre devem e deveis. Ambas as formas significam a mesma coisa. Devem é a forma mais usada no português contemporâneo, modo indicativo, terceira pessoa do plural, e deveis é a forma arcaica, modo indicativo, segunda pessoa do plural, muito usada em versões bíblicas mais antigas. Ambas expressam um dever ou obrigação, ou seja, Cristo está afirmando que o dízimo deve sim continuar sendo praticado, ao mesmo tempo que chama a atenção para a prática da justiça, da misericórdia e da fidelidade, sem negligenciar nenhuma delas. Ou seja, quando Jesus falou de vários elementos da antiga aliança, ele deixou claro que certos paradigmas mudaram diante do trono de Deus. Porém, quando ele falou sobre os dízimos, não aboliu, mas confirmou sua prática, ressaltando, no entanto, que eles devem ser acompanhados das atitudes corretas do coração. Voltando ao objetivo principal deste ensinamento, é extremamente importante compreender que o nosso Deus é Deus de princípios, e que não podemos fazer as coisas do nosso jeito, como fez o rei Saul, e esperar sermos aceitos. Analise tua vida, quer saibas ou não, estás vivendo uma vida de sacerdócio, e sempre que fores apresentar algum sacrifício ou oferta a Deus, preocupa-te primeiro em estar puro diante dele. Só depois, então, apresenta a tua oferta. Trabalha mais na tua pureza como sacerdote. A alma é o sacerdote. Analisa a tua alma com diligência. Se houver alguma mancha,
Deixa tua oferta de lado, e trata primeiro dessa mancha. Não andes no caminho do rei Saul. Tu vais gastar energia em vão. Tua oração será apenas barulho. Tua adoração e teus cânticos de louvor serão insuportáveis aos ouvidos do Senhor. Teu jejum será apenas uma dieta, e teus dízimos e ofertas voluntárias não moverão a mão de Deus. A Escritura Sagrada declara: aí, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo. Tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam de vossos melhores animais de engorda. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Em vez disso, deixai correr livre o direito como um rio caudaloso, e a justiça como um ribeiro eterno. Amós 5:21-24, KJ. A expressão deixar correr livre o direito como um rio caudaloso, e a justiça como um ribeiro eterno é um apelo do Senhor para que o povo deixe de lado a religiosidade aparente e pratique a verdadeira justiça. Direito aqui significa retidão, integridade nas decisões e relações humanas. E justiça representa a conduta correta, o amor ao próximo, a equidade e fidelidade no trato com Deus e com os outros. Ou seja, Deus rejeita sacrifícios externos feitos por pessoas com o coração impuro e exige um comportamento justo, constante e vivo, assim como um rio que nunca seca. Esse versículo é um chamado à transformação de caráter, não apenas observância de rituais religiosos. Como nos dias do sacerdócio levítico, hoje o princípio permanece. Somente com pureza, consagração e reverência podemos ministrar no altar de Deus. Portanto, antes de ministrar no altar, certifique-se primeiro da sua consagração e santificação pessoal. Agora, vamos analisar com mais atenção o altar onde a oferta é oferecida. Há algo muito sério que desejo deixar claro. Continuar no segundo capítulo. Paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Edivaldo. Irmãos, eu quero dizer que a nossa vaquinha ainda está ativa. Irmão, visite o link abaixo. Através dessa vaquinha a gente tem usado para construir a obra, irmão, para estarmos assim arrebanhando almas para Cristo. Visite a vaquinha, nos ajude nessa obra. Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra.